Apresento-me, Maria José Paulo, professora do Programa de Literatura e Crítica Literária da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Hoje eu estou como vice-líder do grupo CAPES, um grupo de pesquisa intitulado O Narrador e as Fronteiras do Relato. É um grupo que teve o seu início em 2005, sob a liderança da professora doutora Maria Rosa de Oliveira, que tem como estudos a narratividade e o ato de narrar a partir da voz do narrador. Então, essa especificidade tem marcado a nossa temática frequente nos estudos, nas pesquisas individuais do nosso grupo de pesquisa, que são pesquisadores, doutores, doutorandos, mestres e mestrandos do nosso programa. A nossa proposta atual se intitula Ato de Narrar e o Narrador, centrado na leitura de um romance contemporâneo de Paloma Vidal, Pré-História. Esse romance tem sido a base de nossos estudos e seminários, que estão hoje, né, na sua segunda apresentação, de toda a série que foi programada por nós, e enfocamos exatamente neste romance qual é a história. Neste romance de Paloma Vidal. Então, nós vamos ao seminário com essa preocupação que hoje apresentamos, com muito prazer a essa audiência, né? Sobre o modo de narrar designado às personagens do romance e às suas máscaras do eu. Incluímos nesta apresentação a questão temática, conceitual, da narrativa em primeira pessoa, né? E a ser reescrita neste romance como uma pré-história. Uma pré-história que se apagou da memória passada e que é reconstruída no presente do narrar, na agoridade, ou seja, procura a relação ou as possíveis relações entre o eu e o outro. Há, com frequência nessa busca, uma presença lógica da narrativa não mais linear, né, que é negada na descontinuidade do romance pré-história. Então, aí está a nossa problemática como uma experiência liminar de leitura do discurso narrativo contemporâneo. Então, vamos ao seminário, né? Eu passaria apenas a palavra à professora que me assessora nesse preparo do segundo seminário, professora Beth Alfeld, apresentando as pesquisadoras, suas procedências acadêmicas e seus estudos pessoais. Por favor, Beth. Obrigada, Zezé. É um prazer, né, dar a continuidade dos nossos seminários, né, e esse especificamente, né, com as pesquisadoras, né, Valéria Inácio, doutora pelo Programa de Literatura e Crítica Literária, Rita Taliba, doutoranda pelo Programa de Literatura e Crítica Literária, tá? Elaine Santos, doutoranda em Literatura Portuguesa na Universidade de Coimbra, né?
o tema, né, a ser apresentado hoje no seminário, né, tem como título o ato de narrar em pré-história. Qual história? E saudamos, né, as nossas pesquisadoras, tá? E damos início ao nosso segundo seminário. Tá? E agradecemos pela atenção. Chamamos, então, né, Beth, a doutora Valéria, para abrir este seminário. A palavra é sua, Valéria. Boa tarde, professoras. Boa tarde, colegas. Boa tarde, todas as pessoas que nos assistem. Só aguardando que os slides fiquem na página correta. Obrigada pela oportunidade de apresentar o nosso trabalho. Bom, a construção do tempo é o recorte que as pesquisadoras desse seminário definiram para interrogar o arranjo narrativo da memória e da história no romance Pré-História de Paloma Vidal. É um romance que combina diferentes formas enunciativas da memória. E o narrador da pré-história vai operar uma seleção de índices biográficos e imaginários, privados e coletivos, inconscientes e intencionais, na tentativa de elucidar ou iluminar resíduos e vestígios que constroem a pré-história de um percurso amoroso. Aqui eu gostaria de assinalar uma questão importante, que é exatamente a da referencialidade histórica, um dos elementos que integram o processo narrativo nesse romance. Porque é por meio de recortes e pela seleção de acontecimentos e índices verificáveis do passado que o narrador procura significações e sentidos na ou para a pré-história da relação amorosa. E isso estabelece não apenas a vinculação entre passado e presente, mas pressupõe também percepção e interpretação histórica, que são tecidas tanto no distanciamento como nas tensões que permeiam a recriação textual do passado. Não considerá-las seria mutilar as possibilidades interpretativas do discurso. Adiante, por favor, Elaine. Bom, como pergunta e hipóteses, temos exatamente investigar, né, identificar os dispositivos e as estratégias de que se vale o narrador para construir o tempo da memória e o tempo da história no romance. As nossas hipóteses é que ele faz isso através do uso e arranjo de uma série de marcadores, tanto marcadores temporais como índices referenciais, como forma de organizar a memória, ou seja, a forma como ele percebe o tempo no ato de narrar. Mas, para além das instâncias do discurso e do eu, tu, nós, esses mecanismos de enunciação, eles também vão se valer de apropriação da memória histórica, de músicas e canções, imagens, ausências e da imaginação. Então, os universos público e privado, eles estão entrelaçados nessa criação ficcional. E por isso, não seria adequado estabelecer uma classificação rígida ou adotar uma denominação específica para pensar o romance, o que não permitiria dar conta de todas as possibilidades de escrita, de leitura e de interpretação de um objeto estético. Então, por isso, é importante assinalar um aspecto. Nós entendemos que privilegiar forma ou conteúdo seria reducionista, razão pela qual recusamos um caminho exclusivamente estruturalista e nos propomos a tomar também o referencial histórico como elemento para o desvendamento dos dispositivos e estratégias narrativas.
Elaine, por favor. É essencial observar, então, que as instâncias da memória e da história que estão presentes na narrativa, elas vão compartilhar tanto a recordação como o esquecimento, tanto a fratura como a suspensão. E estão seguramente na fragmentação, que é uma das primeiras formas que identificamos como método de recomposição do tempo no romance de Paloma Vidal. A memória aqui, ela adquire uma materialidade particular, porque o referencial, ele é reelaborado ao ser rememorado. E o sujeito que tenta responder esteticamente ao passado, ele vai se deparar com novos modos de subjetivação. No romance, isso se dá por meio de uma primeira pessoa desdobrada, que tem a sua subjetividade aberta ao outro, que não apenas lembra, mas que também inventa, imagina. A gente toma o Benveniste como um ponto de partida no nosso percurso. E ele vai dizer, a referência é parte integrante da enunciação. Ele está dizendo de várias referências. Aqui a gente elenca algumas delas. A relação do locutor com o mundo, a apropriação da língua para se referir no discurso, a introdução daquele que fala na própria fala, a colocação do outro diante de si, a emergência dos índices de pessoa, relação eu, tu, nós, e também referências históricas e temporais. Então, nessa reconfiguração da experiência temporal, inferimos que o que acontece no romance é uma tentativa de autenticar os vestígios do passado como uma possibilidade de entendimento. O narrador tem, assim, o reconhecimento de que alguma coisa se passou, mas esse reconhecimento se transforma na operação narrativa. E a autorreferência da primeira pessoa dá lugar a um questionamento que é feito por meio da linguagem, numa criação intervalar de reconfiguração do vivido, como nos sugere o fragmento da própria Paloma. Porque a história acabou, mas ainda estamos nela. Não é fácil deixá-la para trás. Não quero. Então, o funcionamento simbólico da própria escrita no romance vai nos levar a um indivíduo que está necessariamente atrelado à noção de sujeito histórico. Ou seja, o caráter individual e a perspectiva coletiva se entrelaçam na consciência do passado e na consciência da passagem do tempo. Apesar da presença de imagens parciais, que muitas vezes têm contornos irregulares, como é comum nos subterrâneos da memória de cada um, é necessário tomar vestígios e indicações na sociedade para reconstruir o próprio passado, recorrendo a uma realidade objetiva que está além do indivíduo. Adiante. Então, nós temos a reinvenção do eu, do tu e do nós, que tem sua pré-história nas eleições brasileiras de 1989, que vai operar, no campo da linguagem, uma mediação simbólica entre o passado histórico e a transmissão mediada pela memória. E vale-se para isso de inúmeros deslocamentos enunciativos. A gente está trazendo aqui uma formulação do historiador Pierre Nord, que nos ajuda não apenas a adensar a reflexão sobre os conceitos de memória e de história, mas é uma formulação belíssima, aliás, que também abre para mim caminho para uma discussão que é sempre polêmica. Como está na tela, né? Memória e história. Longe de serem sinônimas, tomamos consciência de que tudo as opõe. A memória é vida, sempre carregada por grupos vivos. E, nesse sentido, está em permanente evolução, aberta à dialética da lembrança e do esquecimento, do inconsciente, de suas deformações sucessivas, vulneráveis a todos os usos e manipulações, suscetíveis a longas latências e repentinas revitalizações. A história é a reconstrução sempre problemática e incompleta do que não existe mais.
A memória é um fenômeno sempre atual, um lugar vivido no eterno presente. A história, uma representação do passado. Por ser afetiva e mágica, a memória se acomoda com detalhes que a confortam. Ela se alimenta de lembranças vagas, telescópicas, globais ou flutuantes, particulares ou simbólicas, sensível a todas as transferências, cenas, censuras ou projeções. A história, como operação intelectual e laicizante, demanda análise e discurso crítico. A memória instala a lembrança no sagrado. A história a liberta, tornando-a sempre prosaica. A partir dessa formulação, eu gostaria de pontuar que o referente que originou a narrativa, ele está lá, nas vizinhanças do acontecimento. Mas muitas vezes ele está suspenso, porque os fatos ficaram no passado. O objetivo do narrador ficcional não é reconstituí-lo. Nós temos no presente uma construção discursiva sustentada pela memória, o que vai acentuar a tensão entre lembrança involuntária e esforço de recordação. Uma vez mais, vestígios e rastros vão surgir como elementos de composição da relação temporal, ou seja, eles permitem a coexistência de temporalidades que marca o romance da Paloma Vidal. Nós acreditamos que isso acontece nas formas de acomodação que o narrador vai encontrar para imprimir sentido às afecções presentes que estão relacionadas às experiências passadas. O sujeito coloca-se como uma forma de compreensão da experiência do mundo, ou seja, de subjetivação. Mas é importante destacar que, ao estruturar a experiência em narrativa, mesmo que ele esteja referenciando também na história, o narrador vai imprimir nela suas vontades, sua escala individual de percepção. Adiante, por favor. Nessa figuração literária do que nós estamos chamando a construção do tempo, voltamos ao que nos diz Benveniste. O homem não dispõe de nenhum outro meio de viver o agora e de torná-lo atual, senão realizando pela inserção do discurso no mundo. Então, para dizer o privado, o narrador se remete ao social. Derrida vai nos dizer que toda escritura pode ser considerada uma casa assombrada, ou, aspas, um receptáculo dos resíduos e traduções daqueles discursos e práticas do passado que deixam suas marcas de fantasmas em nós mesmos, no que chamamos nosso presente, na literatura. Já a Florência Garamunho, que escreve especificamente sobre o romance pré-história, diz que Paloma Vidal usa a biografia como, aspas, plataforma de exploração afetiva. No entendimento do Benveniste, a temporalidade que é produzida na e pela enunciação acontece por meio de gestos. E ela vai demandar uma série de marcadores, que são pronomes, tanto os pessoais como os demonstrativos, tempos verbais, como também modos verbais. Mas vai além disso, porque mobiliza no aqui e agora da narrativa outros elementos linguísticos, outras classes de signos que vão contribuir para criar essa coexistência de temporalidades. Então, esse jogo, eu, tu, nós, que constrói a tessitura da escrita, ele se dá também nas funções. A gente tem as funções sintáticas, a gente tem a fraseologia, que a narradora faz uso para buscar respostas, interpretações, tanto sobre si mesma como sobre o outro, afirmar, negar, abrir a narrativa, enfim, para inúmeras contingências, como a gente vai ver nos excertos do slide seguinte. O texto vai se fazer numa superposição de continuidades e de rupturas, de um presente que já deixou de ser, mas que segue enredando o presente. Nesse movimento, o narrador articula simultaneamente signos e enunciações que retornam a si mesmos,
como a gente pode verificar em alguns excertos do romance. Essa ambivalência, que talvez estivesse lá, talvez seja o que sobrevive até hoje, e o que me fez escrever talvez 14 vezes até agora. Volto e apago 2, sendo que para um deles, uso o subterfúgio de substituí-lo por um verbo no futuro do pretérito. É difícil se deixar escrever na primeira pessoa sobre outras, a sua, a minha, há 30 anos. Então, qual seria o significado dessa ambivalência, que é transformada numa contingência reiterada, por meio do talvez, que depois é substituído pelo futuro do pretérito, também um indicador de imprevisibilidade? No segundo excerto, a gente vê: fixei muitas vezes esses versos, querendo extrair deles uma história silenciada. Por quê? Seu ponto cego é aquilo que você consegue ver ou aquilo que não te permite ver? O que inferir a partir de uma história silenciada que insiste em ser ponto cego, que não tem nenhuma centelha de esclarecimento? E nos últimos excertos, a gente tem nosso amor, sim, a política, não. Em algum momento, concordar começou a não ser suficiente. O conteúdo era inseparável da forma. Essa passou a ser uma discussão nossa. Ou, leio e releio, política, miragem. É possível que tenhamos visto algo onde não havia nada? E a primeira pessoa do plural? Não é fácil. Que leitura nós podemos fazer da oposição que vai se insurgir no que antes era segurança ou de uma miragem que não alcança o nós? É difícil formular uma resposta para todas essas questões que eu estou enumerando sem roçar essa repetição insistente de divergências que permeia toda a narrativa. Mas nós insistimos em interrogar, mesmo sem oferecer uma resposta assertiva. Inferimos, como interpretação possível, que esse procedimento formal ele se assemelha a algo como a circularidade mesma do tempo, sua vastidão e coleção de incertezas, inacabamento e abertura. É como um estar sempre à espera, num jogo contínuo de pessoas em que a dominância cabe às interrogações. Um jogo no qual as referências exteriores compõem o cenário para depois desaparecer e lançar outros rastros que vão dar início, uma vez mais, ao questionamento. Então, Elaine, seguimos. No romance, a acentuação da discursiva com o parceiro, seja ele real ou imaginário, individual ou coletivo, ela está sempre articulada às instâncias da memória e da história. Nessa relação entre linguagem, homem, cultura e sociedade. Num ensaio sobre Benveniste, chamado Uma Semântica do Homem que Fala, as pesquisadoras Marlene Teixeira e Rosângela Massa vão nos dizer: o fato de conceber a realidade como co-construída na fugacidade da enunciação não nos autoriza a entendê-la como independente do jogo de influências sociais e culturais. Os lugares culturais de fala não são ignorados por Benveniste. Para ele, o homem não nasce na natureza, mas na cultura. Então, o que a gente tem? Uma narrativa que é um território enunciativo plural, porque articula com técnica e método tanto o desdobramento das pessoas, eu, tu, nós, como o tempo histórico, para construir o tempo da memória. E daí a gente se pergunta, seria o próprio ato de narrar as fraturas do tempo uma resposta satisfatória? Então, a própria Vidal vai dizer, a relação de cada um de nós com o tempo sempre foi diferente. Eu adoro o passado e o futuro. Não sobrevivo sem lembrar ou planejar, oscilante entre a melancolia e a ansiedade. Só escrever me tira desses estados. Mas
antes de arriscar uma possibilidade de desvendamento para essa escritura, que encarna a fragmentação, os silenciamentos e as interrogações, é preciso atentar para um fato ainda, de que ela nos apresenta outras estratégias e arranjos narrativos, especialmente os intermediáticos, que também vão participar desse jogo da enunciação, como a Lana e a Rita vão nos mostrar agora. Bem, dando continuidade, então, à fala da Val, né? Seguindo essa questão dos desdobramentos, da fragmentação dessa narrativa, né? No que ela falou dessa primeira pessoa desdobrada e aberta a um outro, eu vou agora explorar um pouquinho mais essa questão desse ato de narrar, né? Essa narradora que é o eu, mas que também exerce uma função de um objeto, de um tu, de um nós, e como se dá isso na narrativa da Paloma Vidal, né? Então, partindo dos conceitos que a Val já nos trouxe sobre a enunciação, sobre Benveniste, nós indagamos, né, como se dá o ato de narrar no romance de Paloma Vidal. Como é construída essa trama narrativa que se desloca em diferentes perspectivas, que, conforme já dito, mescla a história política do Brasil da década de 80 com a história pessoal da narradora. Percebemos, desse modo, que a trama chega ao leitor a partir de um acontecimento global, que seria a história do Brasil, para se subjetivar na história de amor vivida pela narradora e também que também é a personagem, né? Então, o livro Pré-História, ele nos dá a impressão de que está sendo construído mesmo no ato da leitura, já que a narradora, a todo momento, ela vai retomando alguns elementos já ditos, ela indaga se estaria correto ou não nas suas observações, ela sempre direciona a sua fala ou a sua escrita a um você, né, que, em primeira instância, nos dá a entender que é o seu ex-marido. Mas vamos ver também que o próprio leitor, algumas vezes, pode se identificar com esse você, apropriando-se da história, como se ele sentasse ao lado da narradora para escutar o que ela tem a dizer e de que maneira isso ocorre. Então, para verificar toda essa relação entre o eu narrador, eu personagem, o nós, o você, entre outros deiticos que se marcam na enunciação, nós buscamos os conceitos de Alexandre Nodari sobre a transicionalidade e a obliquação narrativa. Então, segundo Nodari, a obliquação é um movimento complexo de desdobramento subjetivo e das posições enunciativas, cuja face mais visível se apresenta quando o sujeito, sem deixar completamente de sê-lo, ocupa também a posição de objeto, enquanto modo de, linguisticamente, tomar a si mesmo como objeto, o pronome oblíquo da primeira pessoa do singular, o mim, pareceu-me um bom índice para nomear essa relação transversal de terceira margem entre o eu e o outro, né? Então, a todo momento, o romance da Paloma Vidal nos mostra esta transição da perspectiva narrativa por diferentes ângulos. E Nodari, então, comenta que essa obliquação seria uma espécie de paralaxe perspectiva nominal, né? E ao buscar a significação de paralaxe, eu vi que ela existe em diferentes campos, não só na literatura, e seria o fenômeno que faz com que um objeto se desloque de lugar a partir do foco do olhar,
né? Então, por exemplo, se eu olho para a minha câmera aqui do computador com os dois olhos e fecho um olho, miro com o olho esquerdo e depois faço um movimento contrário, vocês vão ver que a câmera vai se deslocar do movimento, ainda que ela continue no mesmo lugar, né? Então, é nesse movimento de que tudo depende da perspectiva do olhar, né? Então, a partir da mudança de posição do observador, é possível mudar o modo de ver. E no caso da literatura, isso pode ser visto como um deslocamento do sujeito, do eu, quando se coloca na posição de objeto. Ou seja, ver-se como um outro, ver-se como objeto, mas também ver-se pela perspectiva, né, de um outro, como o outro o veria. E nós vemos que no romance da Paloma Vidal, há a todo momento essa transição dentre as perspectivas, a focalização narrativa, né? Dando continuidade, então, ao conceito de obliquação, isso implica dizer que o movimento que constitui a obliquação não se reduz ao simples gesto de referir-se a si mesmo como objeto, ou ainda a reflexividade. Para tomar-me como objeto, preciso admitir a existência e ocupar a posição de um outro sujeito, né? Então, nós vamos ver aqui que essa narradora, ela faz isso, ela se coloca na posição de um outro que muitas vezes olha para ela mesma. Ou ainda, a obligação sou eu vendo e sendo visto de dois pontos de vista distintos e incompatíveis, o próprio e o do outro. O que torciona essas posições ao limite ou para além dele, tornando impossível determinar e individualizar um sujeito e um objeto unívocos, né? Então, de acordo com os estudos da obliquação, essa transição de posições dentre sujeito, que também se vê como objeto, pode acontecer de 4 maneiras diferentes, né? A obliquação, assim entendida, ela implica em 4 posições que se confundem, pois todas agem ao mesmo tempo e em um mesmo corpo. E seriam elas: primeiro, ver o outro, que seria um objeto que é sujeito, né? Eu vendo o outro. Ver a si mesmo como objeto. Então, por exemplo, né, eu me vendo como sendo outro. Ver o outro como sujeito, quando eu dou a voz ao outro, quando eu vejo pelos olhos do outro, e ver a si mesmo como o outro vê, né? Então, como essa outra pessoa me vê. E tudo isso nós vamos ver que acontece no romance da Paloma Vidal, né? Então, alguns exemplos aqui que nós trouxemos, né? Verificamos, então, que ele possui esse método narrativo que faz frequentemente essa perspectiva variar entre a visão da narradora e dos demais elementos, né? Então, por exemplo, nesse ver o outro, nós trouxemos alguns exemplos aqui. Não vou ler todos por conta do tempo, mas vou selecionar alguns. Para as plantas, você não liga muito, embora goste do verde, da umidade, do silêncio delas. Já com os bichos, você é mais carinhoso. Você brinca com eles e deixa que durmam na sua cama. Eles também gostam de você. Talvez você tenha se interessado por essa rotina distante da sua,
Talvez você tenha me perguntado algo que eu desconhecia sobre o poeta que dava nome à rua, ou qualquer outra coisa que eu não soube responder, revelando minha identidade de menina estrangeira fantasiada de carioca da Gema, né? Então, aqui, nesses fragmentos, nós vemos, assim, muito também, como a Val já comentou, o plano das hipóteses, não é? Talvez você tenha se interessado pela minha rotina. Então, aqui ela se coloca na posição dele, mas ainda assim, pelo fato de tudo se voltar por meio da memória, essa certeza muitas vezes se esvai. E isso fica claro também nessas descrições dessas personagens, né? Então, ainda que ela se coloque o outro como o sujeito da ação, esse outro também não temos a certeza se é realmente quem ele era, ou se é um outro projetado a partir da visão dela, né? Então, tudo isso vai se mesclando dentro do romance da Paloma Vidal e que faz toda essa mistura, né? Essa mescla mesmo de diferentes eus. Esse segundo item, né? Nesse segundo fator, é ver a si mesmo como objeto. Né? Então, é ver como um sujeito outro, ver como sendo um outro. E aqui ela coloca, no fim, você me dizia o tempo todo que eu complicava as coisas. Um lado de mim te odiava, o outro, que continuava a te amar, tentava entender o que isso queria dizer. É esse outro que vai experimentar contar a nossa história de um jeito simples, uma frase de cada vez. Esta frase e agora outra. Eu não me lembro do dia em que a gente se conheceu. Eu não me lembro desse dia, mas me lembro de outro, que escolhi como a origem da nossa história. Né? Então, assim, ela se desmembra em dois sujeitos e se coloca como um objeto também, não é? Não sou eu que vou contar essa história. Quem vai contar é outro, é o meu outro quem vai contar, né? Então, nisso, ela se põe como um sujeito, como um objeto, e o outro eu dela se torna aí o sujeito da ação, né? Olha os marcadores, né? Esse outro que vai experimentar contar a história. E ainda assim, né? E como é essa história? Eu não me lembro desse dia, mas eu me lembro de um outro. E é esse que eu escolhi para que seja a minha origem, né? Então, até a sua própria história, ela vem a partir das hipóteses, né? A partir desse plano de incerteza, dessa enunciação aí, a partir da memória de um tempo vivido. E um outro trecho é uma foto de infância. Fico me perguntando, o que terá sobrevivido dessa menina? Olho esse olhar que não me encara, que se desvia da câmera sem olhar para o chão, sem olhar para o salgadinho, um olhar distraído do entorno, que olha sem ver, que olha para dentro, que não vê, que não se vê sendo olhado. Olho para a foto insistentemente e não consigo me decidir. É difícil se decidir ao escrever na primeira pessoa sobre outras pessoas, a sua, a minha, há 30 anos. Né? Então, mais uma vez aqui fica muito forte essa questão dela se colocar como um objeto da história, quando ela coloca é difícil escrever na primeira sobre outras pessoas. E quando ela coloca outras pessoas, ela também se dirige à minha pessoa, né? Porque ela já não é mais a menina de 13 anos, há 30 anos. Né? Com certeza ela já não é mais, ela não se reconhece nessa foto, ela já não se reconhece mais nessa menina. O que ficou dessa menina, né? Existe ainda algo dessa menina? Então, é esse jogo, né? Que o Nodari fala, ainda que ele seja um objeto, ele também participa do sujeito, né? Não é só um deslocamento em que um sai e o outro entra. É sempre essa dicotomia, esse paradoxo que acontece aqui nessa narrativa. E no terceiro ponto, que eu destaquei vários,
porque é ver como o outro sujeito, ou seja, ver por diferentes perspectivas. E aqui nós temos eu separei que ela vê a partir da visão do ex-marido, e ela vê também a partir da estrelinha do broche do PT, que se personifica em determinados momentos, né? Então, por exemplo, vou escolher aqui um dos trechos. Você fica maravilhado com o que vê. Vejo o seu olhar vendo. Vejo sua curiosidade. Vejo seu deslumbramento. É simples o amor pela arte. Você gosta principalmente de música, de Tom Jobim, de John Coltrane, né? Então, eu vejo pelo seu olhar, ela vê pelo olhar do outro. E aqui, adiante, né? Em que ela diz aqui... Na matemática eu não entendo, você entenderia. E se não entendesse, tentaria até conseguir. Sua obstinação me admirava. Ou antes me admirava que ela não fosse como a minha. Não é fácil explicar essa diferença, né? Então, quem age aqui é o outro. Quem é o objeto... Quem é o ser da ação aqui, o sujeito da ação é o outro, né? Você não entenderia, você tentaria. E ela não, ela estava pacífica na questão de... eu admirava, né? Que não fosse como eu. E aí, por fim, aqui, né? Quando ela se coloca na visão da estrela, né? Ver pela perspectiva do broche. Sei que insisto muito na estrelinha. Você tinha 13 anos e usava uma estrelinha do PT na camisa. Tento me situar na perspectiva dela. Ver o que ela vê do seu peito e para dentro dele. O que ela irradia. Eram muitas as expectativas. A estrela no seu peito vê quase sempre a mesma paisagem que você adora. A estrelinha, então, talvez estivesse direcionada ao seu pai, à sua mãe, aos seus avós, como um terceiro olho, que via o que eles não queriam ver, com a clarividência do adolescente, ingênuo e sagaz a um só tempo. Quando ela olhou para mim, o que ela viu? Né? Então, aqui, novamente, ela se coloca como objeto, né? A estrela olhando para ela e a visão... Qual foi essa perspectiva, né? O que ela pensou? A estrelinha no peito também tem a ver com isso. O que ela vê quando olha para mim? Né? Então, seria aí esse terceiro momento. E, além disso, vou retomar mais à frente, rapidamente, esse trecho. Ela vê pela perspectiva de uma outra, né? E que fica muito claro na última página do livro, em que ela coloca: eu me preparo, escolha um vestido que usei com você, como quase todos os que tenho e que venho usando sozinha. Alguém precisa terminar isto por mim. Olha o outro idêntico aí, né? De objeto. Alguém precisa terminar isto por mim. E decidir que será ela, né? Então, é a outra que se torna o sujeito da ação, né? Esse ela. Ela entrará no palco com uma saia e uma camisa em tons de terra. Agradecerá e se sentará ao piano. Você certamente se irritaria com a minha escolha por contar isso. A música que ela toca, linda, decidida, pode contar qualquer história. A desse homem, a nossa, a dela. Mas nesse país que se desfaz, as coisas não são assim. Você escolhe não ver. Como terminar, então? Não há um jeito simples. Escrevo simplesmente o mês e o ano em que estou. Um ano depois, 30 anos depois. Ninguém pode terminar por mim. Escrevo o mês e o ano e não coloco um ponto final. Outubro de 2019. Né? E, por fim, uma outra perspectiva é ver a si mesmo como o outro vê. Né? Então, como o namorado a via, né? Como esse ex, qual era a visão dele em relação a ela.
Mas houve algum momento em que você começou a dizer que eu não tinha senso de humor. Ele nunca foi mesmo o meu forte. Não me lembro se você me fez rir no dia do nosso encontro na rua Sadoc de Sá. Em algum momento, você começou a dizer que eu não tinha senso de humor. Releio o que acabei de escrever sobre meu avô e penso que esse não é mesmo meu forte. E depois, por fim, quero muito a primeira pessoa do plural, mas sua sensibilidade nem sempre esteve onde eu a esperava. Em algum momento, você começou a achar que a minha era exagerada. Acho que era mesmo, já nessa pré-história, né? E é engraçado ver que ela acaba sempre se aceitando a ser como ele a vê. Né? Você dizia que eu não tenho mau humor, que eu não tenho senso de humor. Eu acho que eu não tenho mesmo. Né? Você diz que eu sou exagerada, acho que eu era mesmo. Okay? Então, ela acaba também se vendo, aceitando, né? Vamos dizer assim, essa visão que o outro tem dela. Então, seriam esses 4 fatores que Nodari coloca para mostrar todo esse jogo, né? Como a literatura é capaz de criar esse movimento tão transicional, essa obliquação entre os diferentes sujeitos. E, quanto a isso, ele também não se limita a falar dentre narrador e personagem, como os exemplos que nós demos até então, mas também na possibilidade do leitor se adentrar nesse mundo ficcional. Né? Então, na obra em questão, nós podemos dizer que a escritura do livro pela narradora ainda é uma pré-escrita, né? Porque parece um monólogo, ou melhor, um diálogo interno, como nas palavras de Benveniste, né? Esse diálogo interno da enunciação, em que ela se coloca na posição de si mesma, mas também de um outro, imaginando o que esse outro vê, o que esse outro sente, o que ele pensa. Muitas vezes, ela responde às suas próprias perguntas. E, na perspectiva de Nodari, se o monólogo é uma variante do diálogo, a cadeia enunciativa completa envolveria, então, um jogo complexo de conversões ou transposições, numa mão dupla de exteriorizações e interiorizações, em um constante ir e vir entre o dentro ou fora, o monólogo ou o diálogo, o ego ou o eco daquilo que é contado. Então, quando ocorre esse jogo narrativo, para Nodari, essa articulação, ela não se dá apenas entre esses narradores, como nós já vimos, e ele coloca que o autor e o leitor também serão parte desse espaço transicional, quando escrevem ou quando leem. E, portanto, percebemos que, no caso de pré-história, além das obliquações internas, vimos também essa obliquação a partir de alguns deslocamentos, como nós podemos perceber, o que a Val já disse, né? Que em alguns momentos a vida da autora, ela também se mescla com a história da narradora, né? Que é uma estrangeira que passa a viver no Brasil desde os 2 anos de idade, que vivencia o período político da década de 80. Então, dessa forma, a autora, ela também se obliqua, por quê? Porque ela ficcionaliza parte da sua história. Ela acaba, em um determinado momento, também se ficcionalizando. E se identifica. E, além disso, né, o leitor, como eu já falei, né, parece que se senta ao lado dessa narradora para escutar a sua história, se identificando com alguns momentos, com esse você a quem ela se remete o tempo todo, e que pode reconstruir, junto com a narradora, esses espaços lacunares, essa narrativa fragmentária, essas fraturas, todas reinventadas pela memória, inclusive nesse desfecho, né, que ela utiliza. Como terminar, então? Não há um jeito simples. Escrevo simplesmente o mês e o ano e termino, né? Não coloco um ponto final. Ninguém pode terminar por mim. Então, entendemos, assim, que
ninguém pode terminar por ela, porque nessa narrativa não há um ser unívoco. Quem seria ela? A menina de 13 anos, que já não é mais a mesma 30 anos depois, ela já é um outro. Então, quem terminaria essa história? Seria a adolescente? Seria a narradora? Seria-se você? Seria-se nós? Que seria o ex? Ou esse nós em que o leitor também faz parte? E que vamos preenchendo as lacunas deixadas pelos lapsos da memória? Não sei, talvez sejamos todos, já que é nessa transicionalidade, nessa obliquação, todos se tornam um pouco sujeito e um pouco objetos do discurso, da enunciação. Quiçá essa ela, né, que se coloca no ponto final, no parágrafo final e que chega com uma camisa cor de terra, quem sabe já não é mais esse ser corpóreo. Quem sabe esse ela já seria a própria escritura, né? A própria enunciação, que seria a única capaz de chegar e conseguir terminar esse final da história. Bem, então termino aqui essa contribuição sobre o ato narrativo, e agora eu passo para a Rita, que vai trabalhar um pouco as questões de como as imagens e a música aparecem para construir a história da Paloma Vidal. Obrigada, Elaine. Boa tarde. Então, a mim coube uma função de pegar praticamente um ou dois elementos, né, narrativos, especialmente o que me chamou muito a atenção no romance, foi a narrativa por meio da canção e da música. Então, eu resolvi chamar essa vertente de a trilha sonora da pré-história, né? De fato, a autora narra pela canção e pela música, de forma similar ao que se faz no cinema, em vários momentos, né? Desde o prólogo, se é que podemos chamar de prólogo, ela inicia com uma canção da Marina, você me abre teus braços e a gente faz um país. Isso já dá o tom da narrativa, do eu e do tu, que já foi tão falado e do nós, né? Do eu, do tu e do nós. Já foi tão falado pelas expositoras anteriores. Ela introduz já esse tom da narrativa plural, ambienta o romance no tempo e anuncia a temática, amor e política. A partir da história individual, falar sobre a história do país. Muito bem, pode passar, Elaine, por favor? Quando eu falo em trilha sonora, obviamente é importante a gente situar isso um pouco no texto em alguns momentos, né? O professor João Marcondes, da pós-graduação da Faculdade Conservatório Souza Lima, ele traz 5 características, ele diz que podemos colocar 5 funções principais da trilha sonora. Uma é constituir uma ambiência, complementando, enfim, os sons que existem numa cena do cotidiano. E eu destaquei esse trecho. Dançava sozinha no meu quarto com o Walkman, imitando o Cazuza ou o Renato Russo, fingindo dançar para você. Claro que essa canção, a gente já pode imaginar essa cena, na hora que ela diz isso, obviamente, situando também no momento histórico. A segunda função, interligar cenas diminuindo o impacto da troca de cenários. Um dos capítulos, ela inicia exatamente assim. Em algum momento, você começou a tocar piano. Escreva ao som dele sempre a mesma música, que escuto da primeira à última nota e volto a iniciar, teclando como se fosse eu quem tocasse. Novamente, a gente pode verificar uma cena nesse momento, e ela, como ela, neste momento, justamente na página 93, ela muda completamente do assunto que ela vinha dizendo, a gente tem essa sensação de que ela se utiliza dessa cena e dessa música para diminuir esse impacto da troca de cenário. É uma verdadeira troca de cenários. A trilha sonora também tem a função de caracterizar um personagem ou um par. Isso é muito claro quando ela fala das canções de Tom Jobim. Ela caracteriza o personagem com quem ela se relaciona ou se relacionou.
o tempo todo dizendo como ele gostava de Tom Jobim e como as canções do Tom Jobim permaneceram durante toda a trajetória da história deles, mesmo depois do reencontro. E em vários momentos ela coloca cenas, né, não só de quando eles se reencontram, da a fita cassete que ele gravou para ela, ele tocando Tom Jobim para ela no violão, com o songbook na frente, e depois, quando o filho deles nasceu, eles colocam o nome de Tom no filho. A estrelinha do PT sumiu, o Tom Jobim, não. A canção, então, também como um momento histórico, mas de continuidade. Pode passar, Elaine, por favor? Outra função da trilha sonora, sublinhar um momento em que promove emoção ao espectador. Aí aquela cena final, que também já foi lida pela Elaine, alguém precisa terminar isso por mim, e decidir que será ela. Ela entrará no palco com uma saia e uma camisa em tons de terra, agradecerá e se sentará ao piano. Não esperará para começar a tocar. Foram anos de preparação para não duvidar chegado este momento. Ela sorri enquanto toca. Também se percebe toda uma cena, que será o desfecho, o momento importante em que se percebe a emoção dessa personagem que irá se sentar no palco, se sentar ao piano no palco. Cravar a obra visual em perímetro histórico, isso ela faz o tempo todo. Eu destaquei 2 trechos. No dia do seu aniversário, meus pais me deixaram na porta de sua casa, em Santa Teresa. Eu não conheço ninguém. Há luzes coloridas, a música, quem sabe Legião Urbana. Claro, nós estamos claramente no tempo, então, que eles são jovens adolescentes. Nós estamos falando dos anos 80, quando Legião Urbana era uma banda que se ouvia muito. Em outro trecho, seus pais tinham a idade que você tem agora quando Jânio Quadros foi eleito cantando Varre, 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 vassourinha, varre, 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 a bandalheira. É possível que escutem os ecos dele no Caçador de Marajás. Então ela reporta um momento ainda anterior ao final dos anos 80, enfim, a eleição que certamente ela está se referindo ao Fernando Collor, ela se reporta ao momento anterior em que os pais teriam a mesma idade que ele nesse momento. Muito bem, pode passar, Elaine, por favor? Então, quando a gente fala de trilha sonora do romance, de um romance, a gente não tem como não lembrar das palavras de Zumthor com relação ao conceito de performance, né? Como ele disse, toda a literatura não é fundamentalmente teatro, e eu escolhi um trecho do texto de Zumthor, que eu entendo que retrata um pouco essa importância de entender a literatura também como performance. O corpo é o peso sentido na experiência que faço dos textos. Meu corpo é a materialização daquilo que me é próprio, realidade vivida e que determina a minha relação com o mundo. Dotado de uma significação incomparável, ele existe à imagem do meu ser. É ele que eu vivo. Possui, sou, para o melhor e para o pior. Conjunto de tecidos e órgãos, suporte da vida psíquica, sofrendo também as pressões do social, do institucional, do jurídico, os quais, sem dúvida, pervertem nele seu impulso primeiro. Então, nos reportando ao que a Val falou no início, é impossível dissociar a questão histórica, a questão política do romance, como é impossível, para a narradora, como é impossível ao leitor. Ele terá uma experiência poética maior ou menor, o quanto mais se identificar com essas referências. E, nesse ponto, a canção é um reforço narrativo fundamental, porque situa historicamente e reporta a emoção. Quando ela menciona uma canção, se eu a conheço, eu não estou apenas prestando atenção na letra, é inexorável que eu acabe me lembrando da melodia e do momento em que essa música foi ouvida ou se tornou um sucesso ou permaneceu ao longo do tempo. Pode passar, por favor, Elaine? Muito bem, então nós vamos chegar a um referencial, que é do professor Eduardo Antônio Laranjeira, da Universidade da Bahia,
foi um texto onde eu busquei justamente essa expressão da trilha sonora nos romances. Ele analisa 2 romances sob esse ponto de vista, né? E quando ele analisa esses romances de 2 autores brasileiros, o primeiro romance é Álbum Duplo, um rock romance de Paulo Henrique Ferreira, e o segundo romance é Go, de Nick Farwell. Ele explica, ele fala da importância da convergência entre a literatura e outras linguagens, a abordagem transdisciplinar de estudos literários, de que modo as trilhas sonoras se relacionam com o enredo e a construção dos personagens. Esses 2 romances que ele analisa, eles mesmo denominam trilha sonora aquilo que eles referenciam no romance, né? A Paloma não faz isso, mas é nítida a inserção de uma verdadeira trilha sonora que permeia todo o romance. E esse pesquisador, ele diz, as canções pop, os filmes e a literatura são intensamente mobilizados pelo narrador-personagem como elementos produtivos para seus modos de subjetivação. Claro, ele está falando desses romances analisados por ele, mas é também o que nós vimos no romance de Paloma Vidal. O professor Laranjeira também traz Foucault, o pensamento de Foucault, e eu transcrevi apenas um trecho mencionado por ele. A escrita de si não está dissociada do ato da leitura. Isso repercute no fato de que, ao longo desse processo, o sujeito não está em busca de revelar algo oculto, mas de captar, guardar, reunir o que se ouviu ou leu, em outros termos, o já dito. A escrita caracteriza-se, portanto, como uma arte da verdade dispar, uma maneira racional de combinar a autoridade tradicional da coisa já dita com a singularidade das circunstâncias que determinam seu uso. Então, o que se vê, mediante essa referência musical de Paloma, essa referência a tantas canções em diferentes momentos históricos e políticos do país, não é exatamente o que ela diz, mas como ela diz. Não somente o que ela diz, mas também como ela diz. Pode mudar, Elaine, por favor? Muito bem. O mesmo professor Laranjeira, então, ele traz a lição de Irina Rajewski quanto aos procedimentos intermediáticos, né, da contemporaneidade, que poderiam ser divididos em 3 subcategorias. A transposição midiática, que é a criação de um texto a partir da transformação de uma mídia em outra, por exemplo, quando se transforma um romance em filme ou vice-versa. A combinação de mídias, articulação de ao menos 2 formas midiáticas diferentes. Bom, isso é muito comum no audiovisual, ou mesmo atualmente são várias as formas em que se usa mais de uma mídia numa mesma apresentação, numa mesma obra. E a terceira, que seria exatamente onde se insere essa questão do romance da Paloma. Textos de uma mídia que fazem alusão, citam ou evocam textos de outras mídias. Esta última subcategoria corresponde à utilização em uma mídia de seus próprios procedimentos para se referir a obras pertencentes a outras mídias por meio de citação, descrição, emulação, dentre outras maneiras. Enfim, exatamente o que faz Paloma quando cita canções e também a música do Chopin mais adiante. Pode passar, Elaine, por favor. E a própria Paloma admite a importância para ela da literatura estar menos isolada do que está acontecendo e de outras práticas culturais. Ela admite isso numa entrevista acerca de uma palestra performance que ela fez e que acabou virando livro, chamada Não Escrever, uma entrevista que ela deu para a revista digital Malha Fina Cantoneira. Eu coloco, está nas referências ao final. Muito bem, pode passar, Elaine, também, por favor. As escolhas do narrador, personagem para a história. Quais foram essas escolhas? Agora, como eu disse, não só o que ela disse, mas a forma como ela disse. As escolhas em pré-história, nós conseguimos inferir algumas coincidências, vamos dizer assim, interessantes. Bom, a canção, como a gente sabe, num conceito muito básico, seria a conjunção de melodia e letra. E nós fomos buscar um professor Luiz Tati, especialmente na obra O Século da Canção,
algumas referências sobre os estilos musicais mais mencionados os estilos de canção mais mencionados pela autora Paloma Vidal. Pode passar, por favor, Elaine. Acho que o que fica muito evidente é a bossa nova, especificamente de Tom Jobim, quando ela atribui esse gosto musical do ex-marido e praticamente atribui ao par romântico esse acompanhamento das canções por Tom Jobim. Quando o Luiz Tati analisa a bossa nova, especialmente de Tom Jobim, ele faz uma diferenciação, ele diz que Tom Jobim e João Gilberto são os únicos compositores que não só fizeram da bossa nova um estilo, que é um estilo onde a música é muito parecida com a fala, né? Mas também o aperfeiçoamento disso. Então, eles têm uma tessitura de melodia, vamos dizer assim, não muito grande, mas dentro disso diversas variações de nota, o que faz uma música complexa. E, coincidentemente, o que Luiz Tati chama de, na música de Jobim, algo que nos reporta a individualidade e a alteridade, porque ele, quando tece esse desenho, ele diz que no momento em que, embora pareçam muito parecidos os temas, né, os caminhos melódicos, no início, da primeira parte, da segunda parte, a própria palavra que inicia uma que poderia ser igual, ela não é exatamente igual. As sílabas fazem com que ela junte a que passou com a que virá. Então, embora elas sejam um elemento de identidade, porque são muito parecidas em vários trechos da canção, elas também se ligam à próxima que virá. E, portanto, tem aqui a alteridade, ela depende do outro, né? Pode passar, Elaine, por favor. E nas letras de Tom Jobim, segundo Tati, ocorre a mesma coisa. Uma identidade de acordos e encontros entre personagens ou conjunções entre eles. Necessidade de completude, vincula-se ao passado e ao futuro. É um ser em transição, esse personagem das letras de Tom Jobim. A gente vê isso bastante em Garota de Ipanema, onde ele identifica vários elementos dessa garota, do balanço, que inclusive combina com esse desenho melódico, e quando ele vai para o refrão, ele está tão sozinho, ele não se completa sem um outro. Então, esse sentimento de falta é uma marca em várias canções do estilo bossa nova, e principalmente do Tom Jobim. Pode passar, Elaine, por favor. Então, a gente fez esse paralelo, porque realmente há aí uma coincidência nessa questão de identidade e alteridade. O segundo compositor muito citado e com o qual ela se identifica, inclusive porque ela diz Tom Jobim nos uniu e Chico Buarque nos separou. É Chico Buarque de Holanda. E quando o Luiz Tati passa para essa segunda fase, vamos dizer, da canção no Brasil, ele, claro, contextualizando no momento histórico, depois de alguns anos de censura, de perseguições e de exílio, surge o tropicalismo e o que se denomina de MPB, né? Que trazem o quê? Uma forma livre. Eles vêm numa contracultura, a tradição da contracultura, e vem na forma livre. Chico Buarque, nessa questão musical, ele, embora primasse muito pela estética, inclusive da palavra, ele rompeu com a tradição de se fixar num estilo que até então era muito valorizado. Você é um samba, então vamos ver se ele tem todos os elementos de samba. Uma bossa nova, vamos ver se ele tem todos os elementos de bossa nova. Quando o Chico Buarque lança Construção, ele tem um fundo, um fundo rítmico de samba que não condiz com a letra, que estava preocupada em fazer toda uma performance, um jogo de palavras, paroxítonas, etc. Então, Chico Buarque vai romper com isso. Além disso, eu acho que podemos fazer também uma alusão muito importante com relação ao compositor Chico Buarque, porque ele é um compositor que, por excelência, sempre falou na primeira pessoa de outras pessoas, né? Ele é um compositor que
por várias vezes se fez como uma mulher abandonada, ou então ele era o sambista abandonado pela mulher, ele foi o pedreiro, ele foi a bailarina, enfim. Então, por excelência, ele tem esse histórico também, ele não só rompeu com a forma, como também essa questão da subjetivação, e como disse tanto a Val quanto a Elaine, é difícil escrever na primeira pessoa sobre outras pessoas. E Chico Buarque realmente fez muito isso com muita excelência. E Tati ainda escreve a respeito de Chico. Chico Buarque desenha uma melodia suspensa para encaminhar a pergunta brasileira da década. O que será que será? Que é uma pergunta que Paloma Vidal também faz com suas idas e vindas quando diz que nada tem fim. Ou se pergunta quando é que acaba. Pode passar, Elaine, por favor. Outra canção muito presente, um estilo presente, é o rock nacional, porque ela menciona a Legião Urbana, ela se referencia à Legião Urbana e a Renato Russo várias vezes. Eu escolhi apenas um trecho em que ela fala as 4 estações. Não sei se você gostava de Legião Urbana, mas imagino que sim. Imagina uma conexão invisível que liga o início da nossa adolescência do nosso filho, que adorava Renato Russo. Imagina uma conexão invisível que... aqui está repetido, desculpe. Mas, enfim, As 4 Estações é o álbum do Legião Urbana que contém essa música que se chama Pai e Filho. E contém também aquela outra canção que fala quero me encontrar, mas não sei onde estou. Então, voltando a Zuntori e a Foucault, a experiência de quem lê um texto e se referencia ao que já conhece de Legião e da época em que Legião fez sucesso, ou sabe que álbum é esse, e o sucesso incrível que fez, é uma experiência poética certamente mais rica do que quem não conhece essa referência. Mas, independentemente disso, essa conexão que ela faz entre a adolescência deles, do casal, e do filho, é algo que, coincidentemente, Tati diz sobre o rock dos anos 80, porque ele diz que o rock dos anos 80 não trouxe algo, vamos dizer, de novo na questão de estilo, como fez o tropicalismo e a MPB nos anos 70. Ele simplesmente retornou uma importância de identidade nacional. Claro que sem abandonar as conquistas de liberdade que vieram anteriormente ao rock nacional. Então, claro que também continha crítica social e etc. Mas Tati também faz uma importante observação com relação ao fato de que a canção é modo de dizer. E o modo de dizer foi sempre mais permanente, quanto mais primou por essa complexidade da música e a estética com relação à letra, porque quando a canção foi se tornando cada vez mais parecida com a fala, quando a canção se torna cada vez mais parecida com a fala cotidiano, ela tende a entrar no esquecimento e não permanecer na história como algo tão vivo. Pode passar, Elaine, por favor. E, ao final, a música de Chopin são vários trechos, né? A gente tem que ficar atenta para perceber que ela fala de Chopin só em um momento, mas é a música do piano que ele toca e ela escreve ao som dele sempre a mesma música, que escuto da primeira à última nota e volto a iniciar, teclando como se fosse eu quem tocasse. Quer dizer, toda vez que ela se refere ao piano, que vai e volta, e ela sempre pode iniciar essa música de uma forma diferente, ela faz uma relação clara com a escrita dela, com o próprio romance, que ela sempre tende a começar de novo e reiniciar, e que ela pode reiniciar de várias maneiras e sob várias perspectivas, né? Então, ela se utiliza da música que não tem letra para fazer uma referência histórica sobre Chopin, inclusive comentando que ele também é um exilado, sobre a história dela, e enfim, do seu par romântico, e sobre a sua escrita. Então, essa referência musical é muito importante, inclusive porque faz o desfecho.
Pode passar, Elaine, por favor. Então, nós voltamos ao que, inicialmente, eu sei que a professora Maria Rosa não gostou desse termo quando eu utilizei outro dia, mas é impossível, eu acredito, falar desse romance e das referências musicais, especialmente a canção, sem falar em reparação histórica. Eu tiro isso das próprias palavras de Paloma Vidal, que escreveu um artigo, Literatura e Reparação, um percurso, acerca de uma história que aconteceu, na verdade, na Argentina. Foi antes de ela escrever esse livro. Mas ela mesmo explica sobre a importância da literatura, de trazer do individual para o coletivo. E comentando sobre a Argentina e também no Brasil, como essas consequências de um período autoritário, como da ditadura, foram sempre buscadas apenas pelos familiares ou por associações, quando, na verdade, é uma história de todo o país. Então, ela diz, e da mesma forma eu entendo que esse romance pré-história é a história deles, mas é a história do romance dela, dessas personagens, mas é também uma história de todos os brasileiros, né? E então eu faço também uma pergunta, embora seja uma ficção, será que ela também é uma literatura de testemunho? Né? No dizer de Seligman, que foi mencionado pelo professor Monteiro, a referência está ao final, a literatura do testemunho possibilita uma aproximação com o passado e aborda o mesmo tema que a historiografia por perspectivas diferentes, fornecendo um material empírico referente às experiências individuais em contextos complexos. Eu acredito que esse seja o último slide. Pode adiantar? Da minha parte, eu termino então com essa, de minha parte, eu termino então minha exposição da narrativa pela canção e da importância da canção para a história, do modo de dizer, e da literatura como reparação histórica. Bem, e só para finalizar, né, que nós trouxemos, que seria essa narrativa contada por meio da canção e também por meio da imagem, nós verificamos que a visualidade está muito presente, conforme a Rita nos trouxe, né, aquela questão da intermedialidade por meio dos conceitos da Irina Rajewski, né, que é por referência, nós percebemos também que o texto ele se aproxima da linguagem cinematográfica em alguns momentos, né? Uma imagem que algumas vezes está estática, outras vezes em movimento. E aqui, só para exemplificar o que poderíamos, né, trazer como uma cena cinematográfica a partir da linguagem, né? Eu tenho medo. Diante de mim, uma foto do meu avô e eu. Estamos na sala do apartamento da rua Sadoc de Sá, sentados lado a lado, alguns anos antes dessa pré-história. Minha cabeça está inclinada, debruçada sobre um papel, acompanhando o movimento de uma caneta. Ele tem um livro sobre o colo, as mãos apoiadas sobre ele, sem lê-lo. Os dois estamos concentrados. Ele em algum pensamento, eu no papel. O tempo está parado. Eu tenho medo de que essa cena feliz se transforme em outra. Escrever é um jeito de voltar a correr naquela praia, de rever aquela cena em câmera lenta várias vezes, de seguir meu avô, ele no mar, eu na areia, até seu retorno, são e salvo. Então, nessa parte do livro, nós podemos imaginar uma visão de câmera, né? Um plano plongé mais distanciado, de cima para baixo, no início, visualizando toda a cena, que vai se aproximando da garota, até se deter aí no papel, na caneta, em suas mãos, para depois novamente se deslocar ao avô, ao livro sobre o seu colo, e a imagem se congelar como numa foto, né? O tempo está parado. E nessa sequência,
eu tenho medo que essa cena feliz se transforme em outra coisa, nós já vemos uma cena um pouco mais agitada, um movimento maior. Né? Ela utiliza esse recurso cinematográfico da câmera lenta, inclusive. Né? Ela deixa bem claro, é uma cena de ação, e quando ela retoma por meio da memória, ela pode retomar isso em câmera lenta e repetir várias vezes, né? O que nos dá reviver o acontecimento de modo lento, algo que nos dá a entender, né, que essa cena se reconstituiu muitas vezes na sua memória de diferentes maneiras. E assim como esse exemplo, existem vários outros em que nós podemos fazer essa relação, né? Essa tentativa da autora tentar refazer essa performance, né? Nós retomamos, então, todos esses conceitos do Zumthor, da presentidade, né? Dessa tentativa de retomar a performance, e a Irina Rajewsky nessa tentativa dessa transmedialidade por referência, em que criamos sempre uma ilusão, né? Então, seria o como ser. Ela narra como se fosse uma cena cinematográfica, né? Inclusive com as trilhas sonoras. Então, é essa intermedialidade que nós percebemos no romance, essa intermedialidade da referência, que, segundo a própria Irina Rajewsky, seria sempre essa linguagem escrita que trabalha como se fosse um outro mídia. Né? Então, isso tudo nós percebemos que está presente aí no romance, nessa tentativa da literatura de se ir além da linguagem escrita e alcançar a materialidade por outros, ainda que seja com recurso escrito, né? Tentar trazer essa performance. Pois bem, consideramos ao término dessa exposição a três vozes, né? E ponderamos a excelência do desenvolvimento do seminário, né? Que parte de uma descontinuidade temporal da narrativa pré-história, como já havíamos comentado, prevalecendo o trabalho da memória na sua intervenção no narrar. Né? Foi bastante importante a abertura, falando agora de cada um, a abertura de Valéria em relação à iniciação, que me remeteu muito a leituras anteriores, em que essa descontinuidade, às vezes, permanecia omissa, né? No desdobramento das alteridades do eu. E, principalmente, em sendo uma narrativa contemporânea. Né? Essa contemporaneidade, ela urge um tratamento adequado, um tratamento intermediático, né? Um tratamento reinventivo entre vários códigos. Né? O hibridismo, a fragmentação, a ambivalência dos códigos, né? Se reúnem na narrativa contemporânea. Né? Então, não há mais como silenciar essa construção a partir de um discurso que tenha na sua instância, né, os desdobramentos do eu. É necessário também saber perceber essas perspectivas do segundo seminário, né, na obliquação, na transicionalidade, que movimentam o eu, o mim, o meu, o me, não é? Em posições de observador, em que o sujeito passa a ser o objeto. Né? Eu acho isso tão importante, sabe? Me agradou muito ouvir
nesse segundo seminário, essa posição transversal entre o eu e o outro, na posição de pontos de vista que são incompatíveis, mas que se praticam uma convergência, né, na relação sujeito-objeto. E o terceiro seminário, que para mim foi uma surpresa, e acredito para todos, né, essa escritura transmediática da musicalidade, né, entrando como uma outra linguagem da contemporaneidade brasileira, principalmente, né, compartilhando esta presença da literatura que testemunha essas variantes de um código que passa a fazer parte da memória, da nossa memória literária, né? E principalmente colocando a literatura no papel de testemunho destas incidências inventivas da música brasileira, né? Eu acho que fizemos, sim, uma síntese curiosa, inteligente, né? Correta, eu assumo essa correção, no sentido das bibliografias percorridas. Que eu gostaria, assim, não foi apresentada, né, a relação bibliográfica, apenas no entremeio da fala, né? Mas será que é possível ainda apresentar? Claro, desculpe. Aqui. Então, vemos que Benveniste ficou muito satisfeita, eu pessoalmente, acho que Maria Rosa também, e nós temos tanto falado em trazer o Benveniste e propiciar a análise da enunciação a partir desses problemas linguísticos, né, que ele traz no aparelho da enunciação, né? E vocês trouxeram outros leitores e estudiosos paralelos, especificamente sobre a Paloma Vidal, a escritora, né? Sobre a literatura de testemunho, que é uma temática que eu acredito voltará em leituras de outros romances, né? E a questão da partilha da memória, né, nos entrelugares da narrativa, assumindo a função de voz narrativa na reconstrução do tempo presente, né? Então, Zumthor fecha a nossa leitura a questão de uma narrativa performática, né, em relação aos códigos que foram trabalhados nessa análise de uma escrita do presente. Então, acho que as referências corresponderam muito às proposições que foram defendidas hoje. Para mim, são de parabéns. O avanço que vocês mostram agora na leitura da enunciação, né? E na revitalização da leitura contemporânea, né? A partir da escritura. Quer dizer, a enunciação, ela remete à escritura, né? Ela traz as tendências do autor e da obra sem a necessidade
biográfica ou autobiográfica dos autores. Ela recupera, resgata, né, o tempo por novas imagens. E por essa mobilização que o eu tem entre a enunciação e o enunciado, né? Acho que esta finalização que vocês deram às leituras todas, né, atualiza a leitura do romance, né, Paloma Vidal, qual história, né, e da inteligibilidade do seu ato de narrar, né, inacabado, não? Sempre a ser recontado pela transferência do sujeito para o objeto do contar, né? Creio que podemos terminar, então, esse segundo seminário, agradecendo a fala das 3 pesquisadoras, né? Aguardando produções pessoais, com esse brilho da fala de hoje, e, ao mesmo tempo, trocando com futuros seminários conceitos básicos hoje apresentados. Eu gostaria de incluir nesse fechamento uma informação atual sobre a reedição do livro do grupo Fronteiras, do Narrador e Fronteiras do Relato, intitulado Impasses do Narrador e da Narrativa na Contemporaneidade, editado pela EDUC, PUC São Paulo. Esse livro, para nós, tem um valor muito especial, por ser produto das primeiras pesquisas que fizemos em grupo, né? E que temos e desejamos continuar, né, com futuras publicações a respeito da narratividade. Eu parabenizo as pesquisadoras de hoje, agradeço o trabalho, a dedicação, né, a seriedade com que vocês sempre tratam as nossas tarefas, de Maria Rosa e eu, né? E sob essa perspectiva dos seminários gravados, levados a uma leitura pública, a leitura online, né? E avançaremos, né, para novos seminários a serem propostos pela líder, professora Maria Rosa. Muito obrigada a todos.